Olá, gente! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. O vídeo de hoje foi um convite que eu recebi da minha amiga Elisa, lá do canal Suculentas e Outras Coisas. Ela me convidou para fazer um vídeo, fazer um inventário das minhas graptovérias. Ela deixou lá em aberto, quem quiser fazer também, tá liberado para fazer esse título aí. Fazer o inventário, gente, nada mais é que fazer uma lista, verificar quantas graptovérias a gente tem, né? Eu nunca parei para fazer isso, mas hoje eu vou fazer e eu vou contar junto com vocês. Vou saber que quantas graptovérias eu tenho aqui no meu quintal. Eu sei que eu tenho várias, mas nem sei se estão todas ainda vivas, porque como a gente está na época de chuva, então às vezes a gente vai procurar por alguma suculenta que a gente não tem mais. Mas eu acredito que eu tenho bastante Graptoverias aqui, porque é um gênero que eu gosto muito. Depois das Equevérias, né? Eu amo as Graptoverias. E eu vou começar listando aqui para vocês a minha primeira Graptoveria, que foi a Fantôme. Gente, eu tenho Fantôme desde quando eu comecei a cultivar suculentas. É uma planta que é muito fácil para cultivar, ela é muito fácil para brotar por folhas. Ela é uma planta também que cresce, eu acho ela com um crescimento assim bem rápido. A gente pode fazer mudas por folhas, por corte, né? A gente corta e deixa aí ela brota por caule, mas se deixar sozinha também ela já multiplica, porque ela acaba formando colônias, então é uma planta que multiplica sozinha. Mesmo a gente não estimulando, ela vai brotar. Como vocês podem ver, essa bacia, cada roseta aí eu tenho várias ao redor, né? Que são as suculentas que a gente fala que forma colônia. São aquelas suculentas que multiplicam muito rápido. E as minhas primeiras multiplicações de fantôme foi logo quando eu comecei a cultivar suculentas, uma pessoa pediu para eu fazer umas lembrancinhas. E aí eu tirei várias folhas, tirei umas 200 folhas. E foi assim que eu fiz várias mudas de fantôme. E aí acabou entrando a pandemia, a pessoa acabou não, era para um casamento, ela não casou, e aí eu fiquei com essas fantômes. E aí foi aí que eu comecei, né, a minha grande parte aí das suculentas. As fantômes também, ela tem esse problema aí de cair as folhas, melar quando tá chovendo, porque ela é uma planta que tem muita água nas folhas, ela não aguenta excesso de água. Mas, né, pela sua facilidade aí de proliferar, de crescimento, então a gente nunca fica sem. Olha esse vaso aqui embaixo, nessa fenda eu plantei fantôme. E agora eu vou para a segunda Graptoveria, já começando daqui, veja que se vocês vão conseguir perceber a diferença, onde termina os fantômes e começa as Lovely Rose, que é a segunda Graptoveria aqui, que eu vou falar sobre ela. Ó, aqui em toda essa fenda são fantômes. Tá vendo que elas se parecem bastante? E aqui por cima do vaso é só Lovely Rose. Tem ela reversa e tem ela na forma normal, né? Que é a forma que quando surgiu foi mais encantadora, que é a Lovely Rose, que parece realmente um botão de rosa, que ela fica fechadinha, mas com o passar do tempo ela vai, né, vai se transformando, principalmente as brotações por folhas, vai acontecendo aí, que chamamos de Lovely Rose reversa. Eu prefiro a Lovely Rose normal, né, que é parecendo uma flor, mas assim, a reversa também é bem bonita, ela parece muito com a Fantôme, parece com a White Gilva. Então são plantas assim que fica de várias formas, né? Então eu acho muito legal também cultivar essas plantas que fazem essas mutações, que não fica só em um formato, essas que mudam de cores. Aqui mais Lovely Rose Reverse, eu separei essas aqui, coloquei três, olha, uma apodreceu na chuva, ficou só a metade. E a Lovely Rose é uma planta que na época de sem chuva, ela gosta muito de água, mas ela não aguenta ficar tomando no vaso molhado, né? Substrato molhado por muito tempo. Aqui eu tenho ela bem estressadinha, com pouco substrato, olha a cor que fica. Isso aqui tudo são mudinhas que eu fiz por folhas e eu coloquei aqui justamente para não crescer muito, né? Ficar aqui
para ficar mais compacta, mais estressada. Ela fica com uma cor diferente. Mas eu amo quando a Lovely Rose tá com aquele verde mais azulado também. Mas é uma planta muito fácil, apodrece muito também com a chuva, mas multiplica muito. A terceira Graptoveria aqui é a Deb. A Deb é uma suculenta que a gente precisa desapegar nessa época. Primavera, verão é uma época que ela está em dormência também, né? As Graptoverias, o desenvolvimento dela melhor mesmo é outono e inverno. Primavera, verão, primavera ainda tá bonita, verão aí já começa a entrar em dormência. E no caso da Deb, né, a gente já tá na primavera e já tá começando, já tá bastante chuva, aqui em Minas tá chovendo muito. E elas ficam assim, gente, elas ficam muito mulamento, perebento. Elas ficam, elas se acabam mesmo. E aí eu tenho essas bacias aqui que já tem bastante tempo. Elas, olha como que já estão apodrecendo. É claro que sobra bastante ainda, né? A gente recomeça no outono, mas para garantir, eu sempre tenho uma cuia de Deb que eu protejo, que eu não deixo ao tempo. O ano passado, essas aqui nem precisei, assim, repor as mudas, as próprias mudas que sobraram deram para refazer a bacia. A gente precisa só mesmo fazer uma limpeza, retirar as folhas que estão muito atrofiadas, as folhas que ficam trincadas, apodrecidas. E aí a gente faz aquela limpeza e replanta no outono. Geralmente eu faço isso no mês de abril, meados de abril. E aí ela passa, né, umas 2 estações maravilhosas. Mas a gente precisa, como eu disse, precisa desapegar, porque a gente está acostumado a ver ela tão bonita e depois ver ela desse jeito aqui, ó. Aí é bem assim frustrante, mas para quem conhece ela, sabe como cultivar, sabe que é só uma fase. É uma planta que precisa de bastante sol, não sol, não é não que seja sol quente, mas a gente precisa de sol o dia inteiro. Eu gosto de sombrite, 50%, mas o sol é o dia inteiro. Aqui eu tenho umas que elas ainda não foram prejudicadas, mas já está perdendo a coloração por causa da chuva, né? Os dias que estão chovendo não tem sol, então elas acabam perdendo a coloração assim. E Deb é bonita só quando ela está estressada, com a cor bem rosinha, a cor bem rosinha, ou então lilás. E aqui é a cuia que eu mantenho há muitos anos, muito tempo já, acho que mais de uns 3 anos que eu mantenho essa cuia aqui para proteger, né? Porque se todas as outras lá do tempo apodrecerem, eu vou ficar com essa cuia aqui para não perder a espécie. E como eu disse, ano passado nem precisei usar essa cuia aqui para repor, porque as outras aguentaram. E esse ano, né? Cada ano é diferente. Vamos ver se eu vou precisar recorrer a essa cuia aqui para repor as Deb da bacia, porque eu gosto muito dela por causa da cor. Gosto de plantas suculentas rosa, aqui tá dando flor. E assim que eu vou controlando, gente. Então, para quem cultiva ao tempo, né, sem estufa, a gente precisa fazer essas manobras assim para poder manter a espécie. É claro que com o tempo elas vão se adaptando, quanto mais lenhoso o caule, mais forte fica, mas até chegar, né, ao ponto dela ficar bem forte, demora um pouco. A quarta aqui é a titubans, a Graptoveria titubans. Essas aqui, nem sei como que elas estão permanecendo aqui ainda, gente, porque já são vários dias de chuva. E a titubas, hoje ela está assim bonita, amanhã pode já estar no chão as folhas dela. Elas despencam todas, não tem o que fazer. Às vezes até tirar da chuva, só o fato de ter umidade alta, né, ela já, umidade do ar, ela já faz, já cai a folha. É claro que vai adaptando também, tem pessoas que cultivam ao tempo e isso não acontece mais. Mas leva um tempo, então eu não tenho tanto tempo ainda que eu cultivo a titubas e eu tenho enfrentado esses problemas com ela. É uma planta também que, assim como a fantôme, ela multiplica bastante, ela vai crescendo assim em forma de torre. A gente retira essas folhinhas, coloca elas para brotarem. Então, rapidinho a gente faz várias mudas, perde muito, mas também a gente vai multiplicando. Olha a torre que ela forma. Então, dá para tirar muitas folhas aí para fazer o berçário. E aqui eu tenho mais um vasinho. Coloquei ela nesse vasinho de cimento pequeno, também tá permanecendo.
Não teve nenhum problema até agora, mas aqui eu tinha 3 e agora eu só tenho uma, esse copinho aqui. Elas foram despencando, até que sobrou só essa aqui. Mas aí as folhas que caem também, a gente brota todas, assim como o Francesco, o Fantôme. As folhas caem, mas brota e cresce novamente. A quinta é a Graptoveria olivia. Essa planta ela é muito linda. A gente é uma Graptoveria também que multiplica sozinha. Quando eu falo que a planta multiplica sozinha, é quando a gente planta uma roseta e ela vai nascendo em volta, porque tem umas que a gente precisa podar para poder estimular a brotação no caule, a gente precisa retirar folhinhas para poder brotar, e no caso aqui da Olivia, ela não precisa fazer nada disso. É claro que se você podar, vai sair mais brotações também do caule, se tirar a folha vai brotar, mas se você não quiser fazer isso, ó, ela já vai formando colônia, é só esperar mesmo o tempo. Então, ela vai formando colônias, você pode destacar essas mudinhas, fazer novos vasos, ou deixar também em colônia, assim. Eu já fiz várias mudinhas de olívia, mas na época de chuva eu perco muito, porque elas apodrecem muito também. Mas é uma planta fácil para cultivar e multiplica bastante também, então por isso é tranquila. A sexta é a Graptoveria Fred Ives. Essa planta é maravilhosa, é linda, mas é uma planta que ela não gosta muito de substrato com muita matéria orgânica. Ela apodrece muito o caule, principalmente quando é um vaso com muito substrato. Depois que eu aprendi isso, hoje eu já não planto ela em vasos grandes, porque eu fiz uma bacia enorme, gente. Minha maior bacia, eu tinha muitas Fred Ives. Eu juntei tudo no bacião. Sabe o que aconteceu? Não ficou uma para contar a história na bacia. Só essas que eu plantei assim em vaso pequeno, assim como essa aqui, né, que tá suspensa. Essa eu mantive. E eu tenho a minha matriz também, que é bem antiga, já tá bem lenhosa e também não aconteceu nada. Mas é uma planta que tiver muita matéria orgânica, ela apodrece muito o caule, já tem muita tendência a apodrecer o caule. Aqui ao redor dela tá essa minha rosa branca aqui, que começa rosa, depois fica branca e depois quando vai secar ela fica verde. Então a rosa que fica em 3 cores. Eu acho linda essa rosa. É uma roseirinha que a gente conhece aqui como roseira Santa Terezinha, eu não sei qual que é o nome dela, mas eu tenho sempre vocês estão vendo flores dessa rosa. Essa é a minha matriz Fred Ives, que eu já tenho ela há muito tempo. Perceba que ela está com caule bem lenhoso, ela está em formato de arvoreta. Então, quando a suculenta está nesse estágio aqui, ela é bem difícil aí de ser combatida aí pela chuva, pelo excesso de água. Mas quando ela tá com aquele caule muito molinho ainda, aí não aguenta muito tempo de chuva. Aqui comigo, 3 dias de chuva já é o suficiente para eu perder algumas suculentas. 3 dias de chuva direto, né? Se o substrato não seca e molhando as folhas o tempo inteiro, elas não aguentam, a gente não tem jeito. Aqui é uma concha de coco, também tá com Fred Ives, e elas estão muito bem também, porque é pouco substrato. Elas gostam de um substrato mais airado, com menos matéria orgânica. Eu costumo colocar alguns cascalhos, né? Que são aquelas pedrinhas que a gente tira da areia, areia grossa. E aí elas ficam bem. Aqui a sétima Graptoveria, eu acho que você não vai conseguir ver, gente, mas é só para mostrar aqui para vocês o que que a água, o excesso de água faz com a Ellen, a Graptoveria Ellen. Ela fica com essas manchas assim e perde todas as folhas. Fica muito feia, mas como eu sempre gosto de ter uma miniatura, olha só como elas ficam bem em miniatura. Tá estressadinha, não tem aquelas manchas, não tá podre. Então tem umas suculentas que vai muito bem assim, em miniatura. A gente consegue salvar ela da época do período de chuva, salvar a espécie plantando assim, em coisinhas pequenas, que é a nossa colinha feita de garrafa, de latinha de refrigerante, daquelas menores. E aqui eu permaneci, gente, porque se eu tivesse só aquela da bacia, eu já tava perdendo a espécie. Mas aqui eu tenho essas mudinhas, que foi o tronquinho que eu retirei. A oitava é uma Topsy Deb ou Cupide.
Essa planta eu nem tem ela, tem pouco tempo que eu tenho e eu não consegui multiplicar. Na verdade, eu até multipliquei, mas perdi tudo na época de chuva, no verão passado. Fiquei, eu acho que apenas com essa muda, gente. Eu precisava até cortar ela para guardar, mas às vezes eu acabo esquecendo, né? Ela tá junto aqui com essas outras aqui, que são fantomes, que tá ao redor dela. Aqui do meio eu tenho uma super primavera, logo eu vou falar dela também, né? Que ela é uma Graptoveria. Mas nesse vaso aqui eu estou listando a Cupide ou Topsy Deb, que é uma planta muito difícil. Assim como a Deb, ela é bem difícil cultivar na época de chuva. A nona, essa, gente, essa eu acho que não dispensa até comentário, né? Preciso falar para vocês que ela é fácil cultivar aqui, não, porque pela quantidade que eu tenho, que é a Graptoveria Milky Way, que eu amo, gente, eu amo essa suculenta, porque ela é bem rosinha. Se eu tivesse que cultivar apenas uma espécie de suculenta, eu escolheria a Milky Way, porque com a Milky Way eu posso brincar com ela, eu posso plantar ela em qualquer tipo de vaso, e é uma planta que vai bem todo, assim, de qualquer maneira que a gente planta ela, ela vai bem. E ela é uma planta muito bonita e ela muda de cor também. Às vezes ela tá laranja, às vezes ela tá rosa, às vezes ela tá azul. Então é uma planta muito fácil para cultivar. Eu planto aqui em garrafa PET, né? Porque são as que ficam mais bonitas. Planta em miniatura. Aqui tá numa lâmpada, na parte de baixo da lâmpada. E ela fica do tamanho que o vaso do, né, do tamanho que o vaso oferece de substrato para ela, é o tanto que ela vai crescer. Se oferecer pouco nutriente, ela vai crescer pouco. Se oferecer muito nutriente, ela vai crescer bastante. Eu planto ela em guirlanda, em tupiaria, em todos os locais ela fica bonita. Então, assim, você tendo aí uma única suculenta, você consegue fazer várias coisas com ela e fica muito charmosa. Olha só, essa miniatura aqui no potinho de com embalagem de creme hidratante, olha como que tá linda. Então, ela não cresce, né, de acordo com o vaso, ou cresce de acordo com o vaso. Eu tenho ela aqui numa concha super rasa e olha só como que ela tá linda. E esse monte. Então, ela se adapta em qualquer lugar. Tendo sol, ela vai muito bem. Nem precisa ser muitas horas de sol, gente. Com 2 horas de sol da manhã já dá para cultivar a Milky Way. Ó, aqui eu tenho ela em um vaso reciclado, que é uma embalagem de sabão líquido. Vaso cascata, eu tenho ela em vaso de barro, que é aqui é um filtro cortado também, da forma cascata aí, que ela fica muito linda também. A Milky Way é quando ela está também, a gente está no início com ela, ela despenca muito. Às vezes nem é só por era excesso de água, mas com excesso de água, é claro que isso piora, né? Aqui eu tenho um vaso aqui que já despencou bastante, mas ela não aguenta, gente, excesso de água e calor. Então, quando ela tá plantada assim, com muito substrato e tem muita chuva, ou a pessoa rega muito, e aí aquele dia quente, sol quente, ela acaba despencando. Mas como eu digo, como eu sempre disse, eu sempre tenho uma cuia que eu protejo. Então, essa aqui foi minha primeira cuia de Milky Way, foi daqui que surgiu todas. E foi aqui que eu comecei a cultivá-la para proteger da chuva. Então, aqui com a cuia é mais fácil para a gente retirar do tempo, né? Pendurar em qualquer um varal, dentro de uma varanda. E eu mantenho essa cuia até hoje. A 10ª Graptoveria é a jadeíta, gente. Essa é uma planta muito difícil de cultivar ao tempo também. Em vasos grandes, eu não consigo cultivar essa planta. Aqui é um vaso grande, porém ela toda junta. Eu coloco várias, mas perceba que ela tá derretendo. E eu tirei ela da chuva, coloquei ela aqui na varandinha e, né, porque já estava acabando já esse vaso. Ele estava totalmente derretendo na chuva. A gente disse que com 2 dias de chuva, ela já começou a derreter. Mas também é uma planta de fase. Eu sei que ela tem essa fase difícil, mas depois ela vai ficar linda. É uma planta também que multiplica muito rápido. Ela vai dando esses bracinhos e vai multiplicando. E eu gosto de plantar ela em vasinhos pequenos, que ela tá numa casca de ovo, que é o local que eu consigo atravessar todas as estações, né, a estação chuvosa, de calor, que ela também não gosta muito de calor.
E plantando ela aí com pouco substrato, vasinho pequeno, muitas juntas, a gente consegue aí que ela sobreviva por mais tempo. Fazer o replante sempre, sempre que ela ficar muito feia, a gente corta, limpa, tira as raízes, replanta novamente. E assim ela vai se renovando. Essa dessa concha eu tenho ela há muito tempo e perceba que ela já começou a apodrecer também, gente, porque a chuva tá aqui há muito, já tem bastante tempo de chuva, então chega um momento que não há suculenta resistente que resista, e principalmente essas, né, que já são sensíveis. Então, embora ela esteja também no recipiente pequeno, mas ela não tá sempre molhando as folhas assim, então dia e noite, por isso ela chega a um ponto que, mas mesmo assim, se comparar essa aqui com aquele vaso que eu mostrei primeiro, ela tá bem resistente. A 11ª é a Melody. Essa planta eu não tive problema nenhum com ela. É uma planta novata, não tem tanto tempo que eu tenho. E eu já consegui formar uma bacia dela, porque é uma planta muito fácil para cultivar. É do tipo que multiplica sozinha. Ó, aqui eu tenho a bacia, tem umas juntas aqui, mas a predominância aqui é Melody. Ela vira de forma colônia, a gente planta uma rosetinha e logo ela se enche, né? Mas brota muito bem por folha também, as folhas das hastes florais, aquelas folhinhas pequenininhas todas viram muda. E tem gente que fala que ela despenca também, mas comigo que ainda não teve esse problema, eu cultivo ela ao tempo e a única coisa que ela apresenta aqui com excesso de água são essas manchinhas, essas a gente chama de brotoeja, né? Que são essas bolinhas. Isso aqui é excesso de água, gente. A planta já não está suportando mais tanta água, então ela dá esses escapes assim e ela não chega a cair das folhas aqui, não. Raramente apodrece algumas, mas no máximo que acontece mesmo são essas bolinhas aí por excesso de água. Eu acho ela muito linda, ela fica colorida, ela fica nesse tom laranja, às vezes rosa, principalmente no inverno. Ela fica uma planta muito bonita, ela é uma planta muito bonita. A 12ª é a Graptoveria opalina. A opalina é uma planta muito linda também. Para muita gente, ela é uma planta fácil de cultivar, prolífera, mas para mim aqui, embora eu nunca perdi a minha, né, que essa aqui é a original, eu já fiz várias mudas, eu perco sempre as mudas na época de chuva, porque ela sempre apodrece, como elas são, você pode ver essa aqui, ó, tinha duas mudinhas aqui, já tá quase toda apodrecendo, então não consigo multiplicar a opalina por isso. Mas é uma planta muito linda, então eu pretendo multiplicar ela ainda, mas por enquanto ainda não deu, gente. Já tem mais de um ano, eu acho que eu tô com ela aqui e ainda não consegui fazer várias. A 13ª, né, parecida com ela aqui, que é a Pink Donna. A Pink Donna eu também só tenho essa, é novata aqui também, não tem muito tempo que eu comprei. Eu ainda não testei fazer muda por folha, mas já fiquei sabendo que brota bastante. Já fiquei sabendo também que ela não suporta a água, mas por enquanto a gente tem vários dias de chuva aqui. Eu não retirei ela e ela está aguentando. Então, embora, né, ela tenha as folhas gordinhas, eu estou achando ela até bastante resistente, porque tem umas que se perde na primeira chuva. A 14ª eu tenho aqui a Water Lily. Essa planta é uma planta que precisa de muito sol para ficar bonito. Ela tem esse problema aqui comigo, com esse tipo um ácaro, né? Eu trato como ácaro, mas eu não sei. Ela dá essas craquelagens assim nas folhas, não é fungo. E ela estica muito as folhas e é uma planta também que multiplica sozinha. Ela vai formando essas colônias, olha, no caule. Mas se podar ainda aumenta mais ainda. A gente brota muito bem por folha. Ela multiplica muito rápido, cresce muito rápido, mas dá esses pitis aí em época de chuva e estiola com muita facilidade. Assim que começa a chover e não dá sol, por uma semana ela já fica assim com esse aspecto bem frágil, estiolado. É uma planta que dá muita cochonilha aqui também. Mas ela é bem bonita e no inverno vale a pena porque ela é muito linda. E a 15ª aqui, voltando nesse arranjo para mostrar para vocês, a Super Primavera novamente, né? Listando ela agora como a 15ª. Ela é uma planta também que não aguenta excesso de água, mas é uma planta muito linda. Olha, eu tenho ela aqui
no vaso cheio. Ela parece um pouco com Milky Way, mas ela é mais aberta, ela é mais achatada e parece ter mais folhas. A roseta dela tem mais folhas e é bem achatada assim. E quando fica estressada, fica rosinha, assim, igual a Milky Way. É uma planta que precisa de bastante sol também, né? Sol, mais de 6 horas de sol por dia para ficar forte, bonita. Não dá tanta cochonilha se estiver em sol pleno, mas em meia sombra dá bastante cochonilha também, tem que ficar de olho. Mas cultivando ela com sol o dia inteiro, ela vai muito bem. É uma planta que multiplica muito rápido. Eu tenho essa cestinha aqui, eu gosto de plantar em miniatura também, ela fica muito bem. Multiplica sozinha, mas fazendo poda, aumenta mais aí a multiplicação dela. Brota muito bem pelas folhas, mas eu costumo fazer a multiplicação dela por poda de beliscão. Eu faço, retiro as folhinhas do centro, aí ela faz uma colônia, várias mudas. A 16ª é uma planta que eu tenho muita dificuldade de cultivar, que é a Margarete Ripim. Essa planta, gente, ela forma colônia, mas nunca formou aqui. É uma planta que multiplica muito em outros lugares, mas aqui nunca multiplica. Na verdade, ela multiplica, mas eu perco elas todas na época de chuva. O problema dela aqui é o excesso de água, gente, que ela não suporta. Um dia de chuva é o suficiente para eu perder essa planta. Eu nem sei como que eu tô com ela aqui. Acabei de ver ela nessa bacia aqui, mas é uma planta também que é difícil. A 17ª é a Douglas Roth. Eu só tenho essa. Ela faz brotações por colônia, por folha, mas eu nunca multipliquei essa planta. Então, ela tá com uma mudinha aqui, ó, no caule, mas é uma planta que funga muito em época de chuva, e aí eu não tô com muita paciência também. Por esse motivo, eu nem fiz questão de fazer multiplicação dela. A 18ª eu tenho aqui uma que é super fácil, que é a Graptoveria supreme. Gente, essa planta é uma planta para quem já está cansado de perder suculento. É uma planta que multiplica muito rápido, ela brota muito pelo caule, forma uma arvoreta. É a forma que mais rápida de multiplicá-la, que eu acho também é a poda de beliscão. Para quem não sabe, a gente já pode beliscão, é só retirar a ponteira. A gente tira essas últimas 5 folhas aí do miolo dela, e aí ela brota muito nas laterais, no caule. Dá para fazer também com poda, né? Corta o caule e ela ainda faz essas mutações. Isso aqui é mutação de suprema, ela fica com essa planta amarela com verde. Olha, isso aqui é de suprema, muita gente não acredita. Parece um pouco com Melo Yellow, mas ela é bem diferente, gente. Isso aqui tudo originou da Supreme. Isso aqui também, ó, da Supreme. Ela vai acontecer. Já vi pessoas falando também que já aconteceu com eles também. Mas eu nunca vi alguém mostrando, né? Então eu tenho aqui. Esse aqui é um vaso de Supreme também. É uma planta que dá para cultivar com sol pleno, meia sombra. Eu gosto dela mais em meia sombra porque ela fica bem branquinha. Aqui ela tá pegando bastante sol e ela fica amarelada. Aí ela fica um tom rosado. Ela parece muito com a Deb cultivada na sombra, porém é uma planta forte. Não é aquela planta que você toca na folha e ela cai. Ela é muito fácil para cultivar, para multiplicar. E não é uma planta que funga com facilidade. Dá cochonilha às vezes, principalmente na época de floração, mas também tendo sol, ela tendo 2 horas de sol para ela já é o suficiente aí para a gente não ter tanto trabalho. A gente que eu falo eu, né? Porque eu não sei como. Opa, a Nica passou rápido. Eu não sei como é que vocês cultivam, né? Aqui eu tenho a versão variegata. Muitos dizem que ela tem outro nome, mas eu conheço como Supreme Variegata. Também é uma planta que multiplica muito rápido, porque eu tenho essa planta há pouco tempo. Ela veio lá da Creuza, do canal Suculentas da Creuza, Cultivando Amor. Eu nem conhecia a variegata dela. E a Creuza me mandou uma mudinha e olha a quantidade que eu já tenho, gente. Eu tenho essa bacia lotada que eu tirei daqui. E a parte da muda, que já tinha virado uma arvoretinha, porque eu tinha feito a poda de beliscão. E hoje eu tenho a bacia e a arvoretinha dessa Supreme. Aqui tá a arvoretinha, ó, que foi da muda que eu recebi. E olha só, tá uma arvoreta de uma planta, ela fez esse monte de galho.
E essa planta aqui, a 19ª, que é a Silver Star, gente. Eu achei que eu nem tinha essa planta mais. Por acaso eu, né, na hora de fazer o inventário aqui dos Graptoveria, eu vi que eu tinha ela, mas eu achei que eu nem tinha mais. É uma planta muito difícil para mim. Muita gente tem facilidade, mas eu não. A última é essa aqui, que ela é muito fácil para cultivar no sentido de proliferar, de crescimento rápido, que é a Caulis. Essa planta, ela multiplica muito, gente, mas a primeira chuva que acontece já perdeu. Eu tava até pensando que eu não ia ter mais. Essas folhinhas das hastes florais são gordinhas, que parece semente de mato. Onde cai, brota tudo. Mas depois também, ó, eu já perdi praticamente todas na primeira chuva que deu. Não aguenta chuva, gente. Mas no inverno, outono e inverno, ela fica maravilhosa. Ela fica com a cor maravilhosa. Às vezes laranja, às vezes rosa. E super colorida. Ó, que nem na casca do ovo ela se salvou. Olha, tá vendo que ela despencou? Tá vendo um monte de folha? Todas essas folhas aqui que caíram vão brotar e no outono e inverno já vão estar em vasos cheios aí, gente, porque cresce muito rápido. E eu vou ficando por aqui já agradecendo a minha amiga Elisa, lá do canal Suculentas e Outras Coisas, pelo convite. Eu gostei muito de fazer esse inventário aqui da minha Graptoveria. Eu não sabia que eu tinha tantas Graptoverias assim, né? Então são 20 Graptoverias e eu achei que eu não tinha nem 10. Mas aí, ao procurar aqui, foi encontrando, né? Gostei bastante desse tema. Quem quiser fazer também, a Elisa deixou em aberto, né? É só falar aí que foi um tema criado aí pela Elisa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou até aqui é porque você gosta dos meus vídeos. Se você gosta, deixa um joinha aí. Seja as flores aí, seja a flor do meu canal. Porque o joinha é muito importante para nós. Faz o YouTube recomendar mais. Se você puder deixar o hypar também, vou ficar muito feliz. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!